Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos. Vocês estão conosco no canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar convosco em mais uma rica oportunidade. Vocês sabem muito bem de antemão que constitui-se sempre um privilégio cada vez que nós podemos contatar com os nossos inscritos e poder falar do amor de Deus e de tudo aquilo que está acontecendo na igreja da atualidade. Amados e queridos irmãos, minha gratidão a Deus, aos contribuintes do nosso ministério, aqueles que oram, que consagram, que jejuam, para que nós podemos estar de pé na presença de Deus, que tem sido muito difícil devido às oposições no mundo espiritual e físico. E agradecemos a Deus aquelas pessoas que não somente ajudam espiritualmente, mas estendem as mãos voluntariamente, ajudando no mantimento financeiro do nosso ministério. Nossa gratidão a Deus. Acabamos de concluirmos um grande estudo maravilhoso de ministeriologia, onde foi acredito que de enriquecimento para a vida espiritual de muitas pessoas, obreiros e membros, souberam e puderam ouvir de viva voz tudo aquilo que dentro de templos eles não ouvem às vezes, pelos seus líderes, e eu acredito que enriqueceram muito a bagagem espiritual. Nós estamos dando um tempo para nós decidirmos quais os estudos que nós voltaremos, mas estamos aí com o nosso estudo junto com a minha esposa, Pérolas no Casamento, que nós não pudemos gravar nos últimos 2 fins de semana porque ela estava trabalhando na feira aqui na nossa cidade de origem. Mas nesse final de semana, se Deus quiser, eu vou gravar com ela. E paralelo ao Pérolas no Casamento, que eu tenho uma preocupação muito grande com a vida conjugal e com o casamento dos nossos inscritos, nós lutamos para que nunca haja destruição no casamento, no matrimônio dos nossos irmãos. Então, por isso, estamos ministrando a minha esposa Pérolas no Casamento. Quero voltar com outro estudo paralelo, como nós fazíamos antes. Eu ministrava a ministeriologia sozinho e eu e a minha esposa o Pérolas no Casamento. E eu quero voltar com outro estudo, mas estamos pedindo a Deus uma direção naquilo que nós vamos fazer, pedindo sempre orientação, perdão de Deus, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, para que nós possamos estar de pé na presença de Deus, que é muito difícil no presente momento lutarmos pela verdade e estarmos de pé na presença de Deus. Então, meus queridos, é um privilégio muito grande poder estar convosco e agradecidos a Deus por poder estar refletindo com os irmãos em mais uma temática. Eu vou falar sobre os lobos, meus irmãos. Vocês têm muito cuidado com os lobos. Os lobos travestidos de ovelha é o tema dessa minha fala. Perdão. Nós vamos falar sobre o cuidado que nós devemos ter com os lobos. Meus irmãos, recentemente eu tenho ficado preocupado e bastante apavorado com a quantia de lobos vorazes que tem se levantado dentro desta igreja brasileira, principalmente nas redes sociais, na plataforma do YouTube. Meu Deus do céu, e dentro das igrejas locais também, lobos e mais lobos que soltam a presa para devorar tudo que as ovelhas podem ter de espiritualidade restando em suas vidas. Então vocês têm muito cuidado com os lobos vorazes, e é o assunto dessa minha fala. Recentemente eu estava meditando. Vocês lembram que anteriormente eu falei sobre a atitude do Sérgio Sora, do pastor Sérgio Sora, de querer ajudar o obreiro lá, o presbítero Augusto e tal, do Rio de Janeiro? Atitude louvável. Eu também ajudaria, incentivo até os membros da IPDA que seguem meu canal, se estiver no Rio, ajudasse ele, incentivei. Mas o que eu não consigo aceitar já é os vídeos novos. Foi lá na casa do presbítero, filmou com o presbítero, colocou na internet, se propagou em cima da pessoa do presbítero. Se vai ajudar, ajuda, faz um apelo aqui, ajuda e pronto. Não precisa mostrar para se autopromover, que esse é o problema que eu tenho pregado desde o começo do nosso canal, é a autopromoção. O que acontece com a autopromoção? É o que o Júlio César fazia, dava um McDonald's para um mendigo, filmava, gravava. É o que o Sérgio Sora fez agora, filmando a visita dele à casa do presbítero, divulgando na internet. Isso aí é autopromoção. Isso aí não há necessidade, mas não dizer que vai vir surgir um monte de conversa. Não. No evangelho genuíno e verdadeiro não tem por que se promover com a situação deplorável dessa, meus irmãos. Pelo amor de Deus, ninguém tem que se promover em cima dos miseráveis. Jesus Cristo nunca se promoveu em cima de miserável algum. Os apóstolos nunca se promoveram em cima de miserável algum. O que ficou escrito foi os registros na palavra e acabou. Entendeu? O paralítico saltou da porta do templo, foi até o altar. Isso é Bíblia, para divulgar a fé. Agora, divulgar coisas através de imagens
se aproveitando da imagem de pessoas vulneráveis, isso é muito errado. Então aí essa atitude, a atitude do Sérgio Sora primeiro de ajudar, 100% correto, mas a atitude de gravar, eu vou falar de todas as coisas, algumas coisas aqui que esses lobos da última hora fazem, e vou falar por que eles são lobos vorazes, porque isso aí tudo é mídia, marketing, isso é uma briguinha interna que ele tem com a IPDA, desde a saída dele. Então isso aí a gente percebe algo bom no começo em ajudar, mas se percebe algo ruim no sentido de se promover e causar uma intriga com a IPDA, porque esse presbítero era da IPDA, a responsabilidade era da IPDA, que não teve com o seu obreiro, que é uma igreja que não tem responsabilidade com o obreiro algum, nunca teve. Eu sou vítima disso, mas não fico me vitimizando. E também não estou falando porque tem mágoa, não, nunca tive e não tem. Se eu tivesse mágoa, teria colocado na justiça. Não aconselho ninguém colocar a igreja em justiça. Então não tenho mágoa, para que fique bem claro aqui. Então isso é uma autopromoção de uma intriga que ele está fazendo, porque ele não gosta das atitudes da IPDA e o obreiro é da IPDA, então ele foi lá, isso é um tipo de uma intriguinha entre eles. Então essa atitude de gravar o presbítero doente e colocar na internet, isso é promoção. Isso é para se promover. Essas coisas que o Júlio César fez, comprando McDonald's e dando lanche para mendigo, todas essas coisas, essas curas que esses obreiros filmam, a pessoa sendo curada e depois coloca filmagem para se autopromover, para ganhar mais agenda, isso aí tudo é autopromoção. O evangelho não é isso. Mas então o evangelho, as pessoas têm que divulgar o que é feito, não é você divulgar as coisas que você faz. Então, e falando para você ter muito cuidado com os lobos estão por aí, por exemplo. Essa atitude do Sérgio Sora aí não é a atitude de um homem que está agindo coerentemente. A primeira atitude em ajudar, sim, eu mesmo fiz um vídeo e falei sobre isso. Agora, a atitude de gravar não é uma atitude louvável. E eu sei que muita gente vai discutir comigo, pode discutir quem vocês quiser. Discutiram comigo aqui durante 7 anos sobre a pessoa do Júlio César. Vamos falar um pouquinho sobre o Júlio César. Por que é uma atitude de lobo? O Sérgio Sora defendia todo tipo de doutrina, todo, usos e costumes. Muitas pessoas aí estão se explicando que o sistema mudou. Não mudou, não. E hoje se levanta aí liberalmente falando. Isso é atitude de lobo. Devorou muitas pessoas com a doutrina extremista e hoje devora as pessoas com a doutrina liberal. Tudo pode. Então isso aí você tem muito cuidado, porque essas pessoas sabem se travestir de obreiro, pastor verdadeiro e vir com aquele papo mansinho. E aí segue a lista, vocês vão ver, por exemplo, o Júlio César. Júlio César, a atitude dele. Eu disse para vocês aqui que Deus ia tirar a máscara dele. E eu falei há 4 anos atrás, e ele jogou todos os membros da ISA, na época, contra o meu canal. Teve um vídeo que teve mais de 1000 comentários de seguidores da ISA condenando meus vídeos, que na época eu dizia que ele era. É só você ser inteligente, você olha o sorriso dele, o olho dele, a face dele, as atitudes dele, os milagres dele, você ia ver que é um canalha, safado, bandido. Estão contando aí mentiras na internet. Foi Deus que tirou a máscara. Aí ele vai fazer um vídeo dentro da casa. Foi preso. Segundo os vídeos do YouTube, ele foi preso. Jesus tirou a máscara mesmo, caiu. Mesmo sendo preso, não se humilha. Faz voto de barba dentro da cadeia, né? Voto tipo Paulo. É uma pessoa que se compara aos apóstolos, se compara a Cristo. Não tem nem o direito nem de falar no nome dessas pessoas, está se comparando a elas. Aí faz um voto de barba na cadeia, aí diz que fez a campanha na cadeia de 40 dias de Jesus e de Moisés, que eles também fizeram, ele fez na cadeia, a campanha do deserto. Só se Jesus nunca fez campanha de presidiário, porque Jesus nunca foi pilantra, sem vergonha nem canalha. Nunca roubou ninguém, nunca ameaçou ninguém, nunca tentou matar ninguém, nunca. A única vez que ele usou um auxílio foi quando ele tirou os fariseus de dentro do templo com o chicote, o rebenque, como diz aqui no Rio Grande do Sul, lá os canalhas que negociavam, como esses tais aí, negociavam dentro do templo. Então não se compara a Jesus, porque Jesus nunca foi um presidiário, nunca foi um ladrão, nem um canalha, nem um bandido. Então Jesus não foi. Não cometeu essas canalices de andar com a arma. Segundo os registros aí do YouTube, foi ameaçar a própria esposa. Eu disse para vocês, no começo, há 5 anos atrás, que me perseguiram, que não tinha nada de Deus ali, que a máscara ia cair. Caiu, porque eu conheço obreiros, porque eu vivi muito dentro das instituições onde esses obreiros andavam fervendo. Esses ditos itinerantes, que não tinham nada de itinerância, mas eram verdadeiros bandoleiros espirituais. Então eu falei que a máscara ia cair, caiu. Mesmo caindo, o orgulho é tão grande que ele sai da cadeia mentindo, que fez a campanha da barba lá, a campanha de Paulo, a campanha de Cristo, mentindo que ele foi lá para ganhar almas, mentindo que ele não ameaçou ninguém, que ele não estava possuindo uma arma na mão, que a arminha era de chumbo de níquel. Tudo conversa, vocês têm que crescer espiritualmente, vocês têm que parar de ser criança
mimado nesse evangelho. Eu falei para vocês que a mensagem dele, que os milagres dele, que o jeito que ele trabalhava, eu cansei de ver dentro da IPDA e tirar do altar das igrejas que eu assumia pessoas como ele. Eu cansei de dizer para vocês que essas revelações são mentirosas, que essas profetadas são mentirosas, que isso são hipnose. Eu cansei de dizer para vocês que não existe dom de anestesia, dom de arrebatamento, que não existe dom de emagrecimento, que não existe dom de dente de ouro. Falei para vocês não querem me ouvir. Mesmo essas pessoas sendo desmascaradas, vai lá esse monte de gente seguindo ele, apoiando ele e ovacionando ele. Esses mesmos que há 5 anos atrás caíram em massa nos rodapés dos meus vídeos, me criticando que eu estava falando mal do ungido de Deus. Se o ungido de Deus para vocês é uma pessoa que vive de mito, de fábula, de conto, de invenções, é ungido, então siga com os ungidos de vocês. Porque evangelho para mim não é isso não. Evangelho para mim é cruz, sangue, arrependimento, perdão, reconciliação, caráter e santidade. Mas não é santidade e arrependimento na placa de uma igreja. É santidade e arrependimento dentro do coração das pessoas. Claro que nós somos humanos, falhos, fracos, débeis e pecadores que pedimos, como o pastor Levi, todos os dias a misericórdia do Senhor, mas sempre tentando viver uma vida digna sem enganar as pessoas nossos semelhantes. Então caiu a máscara, mas mesmo caindo, sai de dentro do presídio contando uma história mentirosa, contando uma história de enredo, tentando enganar mais esses bobos, esse gado que segue ele, mais uma vez tentando enganar, porque os engana e eles gostam, porque essa gente tem o que merece, líderes mentirosos e enganadores. Então, eu queria deixar claro para vocês que eu não me esqueci de 4, 5 anos atrás, quando a gangue da internet que seguia ele caiu no rodapé dos meus vídeos, me chamando de velho gordo, que na verdade eu tenho 49 anos, nunca fui um velho ainda e nem gordo, estou numa média idade, me zombando, porque o papel dessa gente é zombar, zombou de todo mundo. Cadê o Júlio César que pregava sobre os pecados da Lauriette, da Cassiane, que batia em todo mundo e hoje é um canalha mentiroso, separado, divorciado, cheio de registro na internet? Não é o pastor Levi que está falando, eu estou recapitulando e reiterando aquilo que os youtubers dizem, que tem enrolo aí, engodo com gravidez de menina, com rolo, confusão e mais confusões, como o canal dos Destemplados, como no entanto e tantos outros canais aí gravam. Então não venha querer achar que eu fui o primeiro, porque os canais dos Destemplados e dos outros começaram a gravar quando virou mídia. Mas quem me segue aqui, eu tenho 12.700 inscritos, quem me segue sabe que eu fui o primeiro, há 5 anos atrás, a dizer quem ele era, porque eu conheci todos os obreiros da IPDA, os bons, os maus e os ruins. Todos. Assembleia de Deus, conheci toda a liderança gaúcha de vários estados do país, porque o finado Luiz Antônio, meu pastor, trazia muita gente famosa aqui. Então eu conheci, e eu fui o primeiro a dizer quem eles eram, e que a máscara ia cair, que o tipo de milagres que ele operava eram milagres forjados, que não tinha Deus naquilo. Eu fui o primeiro a dizer que não se expulsa demônio daquela maneira, que não se conversa com demônios, que não se dá diálogo a demônio. Eu condenei todo esse trabalho do Júlio César e ele ficou irado comigo quando ele veio abrir a igreja dele aqui em Venâncio Aires, perto da minha cidade e aqui. Na época o meu canal estava sendo ameaçado, mas depois que eles lutaram para destruir o crescimento do meu canal, com aqueles comentários deles aberrativos, tirou muitas pessoas, o meu canal ficou um pouco assim, lutando sozinho, e eles expandiram. Ora, é fácil ter 1 milhão de inscritos, é fácil ter uma clínica construída com materiais de primeira, é fácil construir igreja mentindo, enganando. Difícil é levantar um trabalho nos ombros do nada, com seriedade, honestidade, caráter, falando de doutrina e vivendo doutrina, não liberalismo ou extremismo, mas vivendo uma vida de equilíbrio e domínio próprio. Aí é difícil, porque crente da atualidade não quer domínio próprio, não quer equilíbrio, não quer servir a Deus como é. Eles querem viver na corda bamba do extremismo ou do liberalismo, porque comprometimento, submissão e obediência é para poucos, meu amado. Então fique bem claro isso para vocês. A máscara caiu, mas eles vão reformular, mentir, enganar, inventar história, porque essas pessoas são gabaritadas em mentiras. Eles são cheios de retórica. Vocês estão entendendo? Eles são cheios de papo, de conversa, e eles vão de novo convencer os seus gados, o seu rebanho de gado de seguidores que vai lá. Então, eu me lembro que na época o Rodrigo Cruz lutou contra o meu canal, ele vai ouvir o vídeo com certeza. Se você ouvir, eu recado direto para você. Você lembra que você falava mal de mim no meu canal? Porque eu preguei contra as mentiras da IPDA de todas as igrejas. Eu expus que está errado nessas igrejas e nunca fui contra a igreja, mas vocês não aceitavam. Os que ficaram comigo aqui sabem da verdade do evangelho. E uma vez
você comentou e me encheu o saco comentando e recomendando, me perseguindo no rodapé dos meus vídeos, que ia esperar as minhas heresias. Pode esperar deitado, porque de pé você vai cansar. Aqui não vivemos de heresia, vivemos de Bíblia. Então, na época, eu fazia vídeo direto do mato, ovacionando Júlio César, defendendo, e agora? Então, vocês se comprometem ao defender uma pessoa que vocês nem conhecem e que o Espírito de Deus não é o Espírito que está revelando para você que esses homens são de Deus, é a carne. Porque vocês não jamais, se fosse o Espírito de Deus que revelaria, vocês iam defender canalhas do Evangelho. Vocês têm que defender homens que lutam pelo Evangelho. Mas fazem o contrário, perseguem os que lutam pela verdade do Evangelho e ovaciona os canalhas da fé, os mentirosos. Gravavam um vídeo dizendo que ninguém pode estar falando desse homem, que esse homem é de Deus, direto do mato, fazendo merda, porque vocês querem mídia na internet, vocês querem abrir igrejinhas, encher de gente, é isso que vocês querem. Querem ficar bravo comigo, gravar vídeo resposta? Pode gravar à vontade. Então eu me lembro, estou falando porque eu me lembro quando fui massacrado por essa gente. Júlio César perseguindo meu canal, o Rodrigo, ao invés de ficar ao meu lado, que todo mundo ovacionava, dizendo que verdadeiramente era um homem de Deus, apoiando o Júlio César, e agora? Vocês estão fazendo como fez a Xuxa Meneghel na vida secular, que ovacionou o João de Deus, defendeu muitas pessoas, e como a Globo tanto defendeu Flor de Lis. Quando ruiu o castelo, daí todos os atores da Globo saíram de perto da Flor de Lis. Por quê? Porque a pessoa, para defender alguém, tem que conhecer alguém. Por que vocês nunca viram? Eu desafio aqui no meu canal alguém que viu defender algum canal. Eu nunca disse que tal é homem de Deus, ou que tal é homem de Deus, ou que canal trabalha certo. Por quê? Porque eu não conheço essa gente, tenho amargos de sabor e decepções com esses traidores do Evangelho, então não posso envolver o meu nome. Eu garanto por mim, pela minha família e pelos povos que estão aqui seguindo o Evangelho que eu prego. Eu não posso defender ou dizer quem está certo ou errado das pessoas, que eles podem se tornar traidores do Evangelho de um minuto para o outro. Então por isso que eu não defendo. E alguém diz, você é único. Não, eu não sou o único. Tem muitos homens de Deus aí, escondidos no anonimato, que são homens de Deus verdadeiros, mas que eu não conheço. E mesmo que eu conhecesse, não ia poder dizer que são homens de Deus, porque eu não compartilhei com eles a vida e eu não conheço a nível de dizer, esse vai segurar. Porque a maioria que diz que vai segurar hoje não segura. Eu tive essas experiências amargas no Evangelho. Então por isso que eu não apoio e vocês não podem apoiar. Como é que vocês vão ver uma pessoa explodir no YouTube mentindo, forjando milagre? Eu já falei sobre forjar milagre, eu já falei sobre dom de anestesia no canal Bíblia em Foco, já falei sobre dom de arrebatamento, dom de emagrecimento. Eu já falei aqui sobre todas essas coisas erradas que tem no Evangelho, e mesmo assim tem gente seguindo. E o Evangelho que essas pessoas querem hoje em dia é esse Evangelho. Então o meu vídeo aqui é cuidado com os lobos. Aí, por exemplo, eu não quero me envolver em nada, eu não tenho nada contra o Sandro Márcio, nada. Até o presente momento, nada. Mas ele vive aí como fogo cruzado com esse tipo de gente, que se sentiu no direito de humilhar ele. Então eu também não quero comentar nada, não quero nenhum assunto, essas coisas, treta é deles para lá. Eu estou falando, eu fui um dos primeiros aqui, pela misericórdia de Deus, a falar sobre o ministério de Júlio César. Caiu, vai cair o da Nadir. A máscara vai sair, porque não existe mulher de cristal, não existe guardião celestial, não existe idas, céu e inferno. Se criou dentro da IPDA, como o Júlio César, debaixo dos olhos de Davi Miranda, em vida. Diz que foi uma mulher que vivia dentro da igreja, visitando o sítio de oração. Como que uma pessoa que vivia dentro de uma igreja, se diz que conhece o Espírito de Deus, vai pregar o que ela prega e o tipo de loucuras e aberrações que ela prega? Vai cair a máscara mais cedo ou mais tarde. Ou então, não vai cair a máscara, vai se transformar numa Santa Vó Rosa e vai trazer um ministério de heresias profunda que vai se tornar uma das piores seitas pseudo-cristã do Brasil. E isso tem crescimento, porque tem apoio. Mas quando eu prego a verdade aqui, vocês não querem ouvir a grande maioria não, mas ouvindo ou não, vocês vão ter que ouvir. Se não gostar, toma com água e engole a seco, mas a verdade do Evangelho vai ser falada. Então, a tristeza do Sandro foi ter um dia se misturado, conhecido o Júlio César. A tristeza do Rodrigo não é que talvez ele não é um homem de Deus, foi ter apoiado esse tipo de pessoa. E vocês, às vezes, não têm discernimento para apoiar quem está lutando pelo Evangelho. Então, nada contra vocês, mas citando, porque muitos comentários de alguns, não é todos, vieram contra o meu ministério na época. Tá entendendo? Se vocês ouvirem o vídeo, separe bem as palavras por vírgula. Então, vocês estão entendendo? Vocês separem bem as palavras para não me vir com conversa fiada aqui de vídeo respostas. Então é o seguinte, vai cair a máscara. Vocês sabem, pastor aleluia, pastor que é considerado pastor da peça íntima da calcinha, isso tudo vai cair a máscara, porque a luta deles não é contra expor uma coisa que está errada na Deus é Amor. A luta deles é chamar membros da IPDA para eles, como fez o Júlio César e tantos outros, e crescer o número de canal deles ou da igreja que eles vão fundar. Vocês entendem? Não é uma luta
em prol do evangelho, é uma luta pessoal de tretar, como o Sérgio Sora, com a IPDA para ganhar membros da IPDA, tretar com a Assembleia, alguns cidades da Assembleia de Deus para ganhar membros da Assembleia de Deus. Não é o meu papel. Não estou aqui para ganhar ninguém de ninguém. Eu estou aqui para ganhar, quando nós abrirmos nosso trabalho, nós queremos pessoas que venham verdadeiramente com mudança de vida. Eu até já deixei bem claro que não terá lugar se vir com as mesmas ideias, a mesma ideologia, porque não será um lugar de profetada, de revelamento, não será um lugar de engano, de mentira, de engodo, de roubalheira em meio financeiro, nada disso. Olha só, o tipo de situação que está enfiada aí esse Júlio César. Pouco tempo de igreja, acho que fundação de 4, 5 anos, já está nessas condições. Envergonhando mais uma vez e manchando, ou tentando manchar o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro não mancha. O que está acontecendo aí é que está maquiando e manipulando a cabeça de muitas pessoas, não conseguem discernir o verdadeiro do falso. Então vocês tenham cuidado com os lobos. O nosso vídeo, a reflexão desse dia é cuidado com os lobos. O Sérgio Sora se tornou um lobo porque ele defendia uma coisa, matou milhares de pessoas em cima dos seus ritos doutrinários. E inclusive, se você me ouvir, nada contra a sua pessoa, lhe amo. Mas você tem que assumir que você destruiu com muita vida. Não adianta dizer que na época era o que a IPDA queria e você seguia obedientemente. Não, senhor, a pessoa tem que ter opinião própria. Nós não somos piolho que vamos pela cabeça dos outros. Então não é porque Davi Miranda exigia. Porque naquela época que Davi Miranda exigia, tinha muitos outros que não fez o que você fazia. Então você e a Lé tinham prazer em pisar em cima dos outros. Então, o que acontece é que hoje você defende uma doutrina liberal. E aí, o colega sabe qual é o perigo? Que agora você coloca confusão na cabeça do povo. Antigamente, você colocava aquelas pessoas extremistas como os que eram certos. Hoje, você coloca os liberais como certo. E não está certo nem liberal, nem extremista. Então, esse que é o perigo que eu tenho que entrar em defesa. Então, essa doutrina que ele está pregando agora de segundo casamento, de torcer para o time de futebol, tudo isso aí, que ele diz que nada disso interessa, que ele vivia uma vida escrava, isso é mentira. Vocês têm que saber discernir. Os lobos, por exemplo, Marco Feliciano é outro lobo, um grande político, mas espiritual um lobo. Por quê? Porque ele mesmo disse que ele tinha umas ideias de simplicidade sobre política. Que ele, por exemplo, pregou muitas vezes que jamais ele seria um político. Se alguém visse ele subir num palanque político, que podia dizer que ele deixou de ser homem de Deus, e hoje tornou um grande político. Voltou atrás do que pregava. O Silas Malafaia pregava contra um culto de prosperidade, numa mensagem 100% bíblica, cristocêntrica. Hoje, ele é um dos maiores apoiadores de liberalismo e de teologia de prosperidade, que é uma obra de engano do diabo nascido nos infernos para lograr a igreja e os membros, enriquecer pastores. Então, é um lobo. E segue a lista dos lobos. Aí vem Valdomiro Santiago, vem Edir Macedo, vem Agenor Duque, tudo isso aí trabalhando em cima de dinheiro. Não tem comprometimento com alma, nem com santidade, nem com nada. Isso estão fazendo nome, estão se tornando grandes empresários do meio cristão, e vocês têm que ter cuidado. Aí vem lá para o Rio de Janeiro Leonardo Salles e tantos outros, que copiou as revelações da Igreja de Deus é Amor. Leonardo Salles copiou as revelações da Igreja de Deus é Amor e do Brasil para Cristo, porque se vê quando ele ministra, ele vai espichando, e eu vou indo pela rua e vejo um homem dá um caderno, e o caderno, e eu vou escrevendo. Aquilo ali é cópia barata dos itinerantes da Deus é Amor, que para fazer aquilo ali, na verdade, tem que ter coragem. Tendo coragem, um pouco de sabedoria, manipula tudo aquilo e se torna o maior homem de Deus. Aí vem como aí o príncipe das revelações, o Oséias Peçanha, todos os Peçanhas da vida, vem o Júlio César da Roda de Fogo e tantos outros. Essas pessoas aí, todas que estão atuando, esse Ezequiel Pires do Rio, que começou com esses sopros, com esses cultos aberrativos, e se dar palanque para essas pessoas falar, são os maiores homens de Deus em mídias sociais, em podcast e tantas outras coisas. Meus irmãos, o evangelho não funciona assim. O evangelho é cruz, sangue, arrependimento, perdão, reconciliação, regeneração e perdão de pecado e salvação. A mensagem do evangelho é uma mensagem simples, objetiva e bíblica. Não tem aumentativos de nada, não tem promessas de nada, daquilo que a Bíblia não promete, não tem negociações, não existe através da mensagem do Evangelho um trocadilho, não existe através da mensagem do Evangelho, como é que eu vou dizer assim, uma autopromoção, um crescimento financeiro ou espiritual errôneo, não existe. O pregador do Evangelho verdadeiro, ele é passivo, ele é tranquilo, ele prega a verdade, ele combate o pecado, é muito simples de entender. As pessoas não estão entendendo a mensagem verdadeira do Evangelho nessa última hora. Então isso aí se tornaram lobos. Por quê? Porque não pregam mais o que pregava, e muitos deles pregavam algo errôneo e hoje abriram para o lado do liberalismo e pregam de novo o liberalismo exacerbado, sem base bíblica. Por quê? Porque eles caíram
da graça naquilo que eles pregavam e defendiam. Então, como eles caíram da graça naquilo que eles pregavam e defendiam, eles têm que agora vir com uma outra mensagem, porque todo pregador é assim, ele começa, esses pregadores corruptos, começa pregando uma mensagem de santidade, exigindo tudo das pessoas que eles não podem fazer. Depois eles caem naquilo que não conseguem vencer e honrar com aquilo que eles estavam pregando, porque aquilo não tinha base bíblica, então eles despencam para o lado do liberalismo. E aí, qual é que é a mensagem dele? Estou vivendo o novo. É um novo tempo na minha vida. Todas as coisas que eu pregava, que eu via, eu não tinha a visão certa, eu era um extremista, começa com esses papos. Então, isso é lobo. Fuja desses lobos, porque a dentadura, as presas vorazes vai saltar e vocês vão ser devorados. Então eu queria muito falar sobre isso. Cuidado com os lobos, e eles estão por aí. Então vocês fujam, meus irmãos, fujam de todas essas mulheres de redes sociais, plataformas, principalmente YouTube, que está minado de heresias, essas mulheres por aí que ficam tretando, profetizando para presidente, que deu a profecia da Vitória Fernandes que o Lula ia morrer. O Lula está são. Cuidado, tranquilo, porque se cuida no Sírio-Libanês, é um político, tem uma envergadura para o lado do mal, vai cumprir-se tudo sobre ele que Deus tem estabelecido, não morreu e ainda pode, sim, concorrer a eleições em 2022, porque o Brasil se tornou um país corrupto. Por que nós estamos vivendo essa baderna no Brasil, essa lambança? Porque os pastores e a igreja tinham um papel fundamental no Brasil e no mundo, não atuaram. E Deus trouxe sobre o Brasil o juízo dele. Nós estamos vivendo sobre o Brasil hoje o juízo de Deus, porque a humanidade, e principalmente as igrejas que se dizem cristãs, não estão valorizando o que receberam de Deus para poder ter influência no mundo espiritual. Então vivemos essa lambança. Então essas profecias e profetadas não se cumprem porque isso é carne. É muito fácil eu vir aqui no YouTube e começar a profetizar para pessoas famosas, para o Lula, para o Silvio Santos, para a Xuxa e para tantas pessoas que vai me dar mídia, porque quando cita esses nomes, a mídia se abre, então a gente começa a ganhar views. É muito fácil seguir a linha, as diretrizes de um evangelho corrupto, da autopromoção, do nome, da fama, do dinheiro, dos views e do dinheiro, porque o YouTube hoje é uma plataforma que rende muitos lucros financeiros. Eu não sou besta. Por exemplo, eu nunca ganhei R$1 do YouTube. Entrou a monetização no meu canal que eu preciso até tirar, porque eu não estou nem aí para isso, eu tenho pouco inscrito, eu não estou ganhando dinheiro do YouTube, não ganhei R$1. Mas eu sei que quem tem 1 milhão de inscritos, tais como esses pilantras da fé, eles ganham muito dinheiro do YouTube. Então eles têm que manter o canal deles na plataforma, e para manter com grandes expectativas, fatos novos, notícias bombásticas, eles começam a inventar, criar mentiras e inventar histórias da carochinha, profetadas, que são um canal religioso, ou tem que inventar mentiras sobre pessoas, ou então profetadas e revelamentos que nunca existiu, para poder se autopromover e dizer, poxa vida, este homem é um homem de Deus, esta mulher é uma mulher de Deus, este homem se veste exatamente como um príncipe, como um rei. Eles mudam a vestimenta, a indumentária, para se parecer, olha, mas faz o que tiver que fazer. Eles choram em rede, eles plantam bananeira em rede, eles se penduram em árvore em rede, eles entram em esgoto em rede, eles fazem o que tiver que fazer para se autopromover. Então vocês têm que prestar atenção nisso que eu estou falando, vocês têm que ter cuidado, mas cuidado extremamente grande com os lobos, porque os lobos estão aí, devorando as suas presas. Mais uma vez eu vou alertar, o canal Bíblia em Foco patina com 12.700 inscritos, pouquíssimos contribuintes financeiros e espirituais, porque prega a verdade e as pessoas não querem dar a mão à palmatória. Meus irmãos, vocês que ajudavam o canal Bíblia em Foco financeiramente, vocês que reteram as ajudas, vocês vão tratar com Deus, porque eu vou pedir para Deus me ajudar com contribuintes, porque eu preciso do financeiro, tanto para mim me manter em pé, minha família, como a abertura de uma igreja posteriormente. Então, se vocês ajudavam e alguém fez a mente de vocês, o Espírito de Deus vai trabalhar sobre a mente de vocês, porque não sou eu, o que eu trago aqui é uma peculiaridade nos dias atuais, são relíquias da fé, esse evangelho pregado aqui. Vocês vão desprezar o evangelho verdadeiro? Pode desprezar a minha pessoa, mas o evangelho verdadeiro não tem como você desprezar. Pode desprezar a minha face, pode não gostar da minha cara, do meu rosto, mas do que eu prego, vocês vão estar lutando contra Deus, porque eu não sou mais que ninguém, mas o que eu tenho pregado aqui é a pura e bendita palavra de Deus. E se vocês lutar contra o evangelho verdadeiro, dura coisa recalcitrar contra os aguilhões, disse a Bíblia sobre o ministério de Paulo. O que é isso?
Isso dá-se a entender e dá-se uma interpretação de que dura coisa é você lutar contra alguém que é mais forte que você. Então você não está lutando contra mim. Quando você retém as contribuições do meu ministério, retém as orações do meu ministério, o enlace espiritual da união da oração, da comunhão, da coignomia aqui, para ajudar o canal Bíblia em Foco, você está lutando contra o evangelho, não é contra mim, porque eu não estou aqui em cena. Eu nunca estive em cena nesse canal. Se eu estivesse em cena, eu promovia a minha pessoa. Eu sempre tentei levantar aqui o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo nós temos compromisso com ele. Então tenha cuidado com os lobos que casam, pregam no Brasil todo, casam, descasam, depois aparece com outro sermão, falando sobre a teoria do divórcio, que vocês podem casar quantas vezes quiser, que eles separaram por isso, por A, ou por B, ou por C, por uma traição, por isso, por aquilo. Nunca houve na Bíblia Sagrada uma vazão para um novo matrimônio, mas esses líderes estão pregando e estão levando vocês junto. O que eu quero dizer com isso? Isso aí são lobos que pregavam contra o divórcio no passado, mas hoje pregam favorável a um divórcio conturbado. E eram líderes que eram contra o adultério, hoje eles pregam a favor do adultério. Eram contra a pornografia, hoje pregam a favor da pornografia. Eram contra a roubalheira, hoje não estão preocupados com a roubalheira inclusa em seus cultos e dentro do sistema organizacional das suas igrejas. Não pregam contra o pecado e de braços dados com o mundo. Tenham muito cuidado então com os lobos devoradores que estão aí para soltar a presa. E olha, isso aí não é um e nem outro, e eles se dividem entre eles. Hoje você percebe a Leia querendo dar uma de santidade, de mais santa dentro da IPDA, saiu, voltou, fez o escambau junto com o ex-marido dela, e saiu, voltou, agora ela se retalha com o Davi Miranda Neto. Davi Miranda Neto quer pregar a sua liberdade, seu liberalismo. Aí tem uns que se chocam aqui, tem uns que são nostálgicos, se lembram do que Davi Miranda pregava em vida, ficam tristinhos, quer dar uma de que quer recuperar a santidade, o outro prega lá, outro prega. Assembleia de Deus, esse ninho de gente liberal. Aí escreveram aqui no meu canal quando eu disse que as instituições são caídas e que já tem um sistema mafioso. Por quê? Porque quando tem sistema mafioso, obreiros de Deus não se promovem. Quem está entendendo? O sistema mafioso começa justamente aqui. Eles é que decidem quem é eleito na máfia. Porque para ser eleito na máfia tem que apanhar na cara, tem que ser arrebentado, tem que dizer nós somos família. Entendeu? Numa gangue é a mesma coisa. Então dentro dessas igrejas é um sistema mafioso, uma gangue. Porque eles têm que se unir entre eles. Nem que eles preguem a mentira, que eles sejam alvejados pelos membros, mas eles têm que estar de mãos dadas, sempre juntos, mentindo, contando ser enganado e alvejado pelos membros, que são mais espirituais. Então é um sistema mafioso porque obreiros fiéis não se promove dentro dessas igrejas. Não se promove. Eu tive um monte de colegas, de amigos que foram mortos espiritualmente falando e nunca chegaram, porque eles fecham e não deixam chegar. Então não tem esperança de que alguém vai se promover dentro de uma igreja como essa, PDA, AD e outras, aí grandes, se você não jogar o jogo sujo, o jogo espúrio, sabe? De ver e ficar calado, de olhar e fingir que é cego. Aí alguns ainda diziam para mim na época, ou vai dizer para você, você é cego e mudo. Então você não fala e você não vê. Então se você tem visão e você tem voz e fala, você não vai dar certo no lugar desse, porque você tem que permanecer calado e mudo e surdo. Você não pode... 3 coisas que Deus, que tem no caráter de Deus, que ele vê, ele ouve, ele fala. E os seus filhos a mesma coisa. Então nós, num ministério como esse, não podemos falar, não podemos enxergar e não podemos escutar. Temos que ter 3 deficiências, que as 3 deficiências que levam a pessoa à morte espiritual é ser cego, surdo e mudo espiritualmente falando. Então, meus queridos e amados irmãos, entendam uma coisa. Não sobe porque tem caráter. Vai ver as podridões, não vai compactuar. Nos conselhos fiscais não vai aceitar, vai reprovar. Nas reuniões de ministério, nos concílios, não vai aceitar isso, não vai aceitar aquilo que se choca com a palavra. Então não cresce, porque essas igrejas adotaram para si um sistema adúltero, fornicário, espúrio, corrupto e um sistema que não condiz com a santa e bendita palavra de Deus. Fica o alerta aí. Tem muitos outros nomes que eu poderia falar, mas vocês sabem muito bem aí que se divorciaram Abílio, Napoleão, esses camaradas que estão escandalizando, o Abner, unido com a maçonaria, com o Papa Francisco e tantos outros. E aí vem uns lá, mas a Assembleia de Deus, ele não representa, ele não me representa. E os líderes da Assembleia de Deus, na pessoa do Bezerra, são todos corruptos e dados de braço com a maçonaria. E vocês vêm defender a Madureira. Madureira é um caso perdido há tempo e a Assembleia de Deus se perdeu também depois da Madureira. Então, a Deus é Amor se perdeu já faz tempo. Então não é que estamos contra a igreja ou a fundação dela no passado, estamos contra o que está acontecendo dentro dessas igrejas no presente momento.
E um cristão verdadeiro que tem vergonha na cara não congrega no meio de pilantras espirituais, de safados, de canalhas. Não apoia as pessoas forjar dom, que é o que tem mais sagrado dentro da igreja, é dom espiritual. Você sabe o que é um dom espiritual? Um dom espiritual ele cura, ele levanta, ele manifesta a pessoa bendita de Cristo. Tem gente que tem coragem de forjar os dons espirituais. Tem pessoas que têm coragem de forjar línguas estranhas, que é o grande dom do ato que culminou em Pentecostes. Tem gente que tem coragem para tudo, são safados. E você vem dizer para mim que tem que seguir essa gente, tem que estar no meio deles. Pelo amor de Deus. Vocês deviam fugir dessas pessoas que vê peninha na mão, dessas pessoas que vê, que são que hipnotizam as pessoas. Você está entendendo? Essas pessoas que ficam usando a mente das pessoas, conturbando eles, tirando eles fora do corpo ou do si, através do seu dom de hipnose para levá-las no inferno, no céu, e dizer que essas coisas são de Deus. Tenha muito cuidado. Não há necessidade no presente momento de alguém em céu e inferno, porque isso não é coisa de homem comum. Isso é coisa de Deus. Isso são mistérios selados. É Deus que sabe dessas coisas. Quem é o homem e a mulher para dizer quem vai a céu e quem vai ao inferno, quem está condenado ao céu e quem está condenado ao inferno? Cabe a nós pregar a verdade do evangelho. O julgamento vem de Deus. Aí alguém diz assim, você não está julgando as pessoas? Quem julga é Deus. Agora sim que eu vou dizer para vocês. Quem julga é Deus. Então por que vocês dizem nos vídeos de vocês que são os mais usados, que são homens e mulheres que vão ao céu e inferno todo momento através das suas cápsulas espirituais, das suas naves espirituais, dos seus trens espirituais, ônibus espaciais, através dos seus réu turismo, que são trens que descem ao inferno e céu, elevadores de céu e inferno, cápsulas, aviões, enfim. Vocês que vivem nesse Grand Tour aí, viajando céu, inferno e terra, vocês acham que vocês têm o poder de julgar então? Porque vocês estão dizendo quem vai e quem não vai. Aí quando eu prego a verdade contra os pecados de vocês vêm dizer para mim, quem é você para julgar? Eu não estou julgando, quem está julgando é a Bíblia. Quem sou eu para dizer ou me meter nas coisas sagradas de Deus? Quem é você, humano? Dá vontade de rasgar o verbo. Quem é vocês? Vocês têm o poder do conhecimento da palavra quando são espirituais. Vocês nem poder têm, porque vocês fizeram a confusão do santo com o profano, das coisas de Deus com o espiritismo e kardecismo e umbandismo e tudo que for da linha espírita, vocês misturaram no culto de vocês. Então vocês não têm compromisso. Mesmo quem tem compromisso com o evangelho, tem temor para dizer. Quem sou eu para sair por aí dizendo quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Eu estou com a chave dos portais eternos? Não, meus irmãos, cabe a mim pregar, ser ordeiro e verdadeiro. Isso é coisa de Deus, tá certo? Então fica aí meu apelo, cuidado com os lobos. E nesse pacote, coloca todos os demais que vocês conhecem, tipo aí o pastor Ezequias aí do cavalo da morte, que passou o dia, está passando a pandemia já graças ao bom Deus. Graças ao bom Deus, e nós estamos aqui agradecidos a Deus, não porque somos mais que ninguém, mas pela infinita misericórdia, porque jamais eu me gloriaria na carne, ou como disse Paulo, eu não sou nada, então eu não tenho que me gloriar de nada. Eu só sempre tributei desde o começo da pandemia, minha vida e minha família a Deus. E eu disse que a nossa passagem, por isso, era nas mãos de Deus. E é o que vocês devem fazer, ser grato todo dia pela vida. Mas cadê eles? Cadê as profecias deles? Sumiram porque são mentirosos e enganadores, vão esperar um tempo cobrir essa sujeira que maculou a imagem deles, para eles voltar com mentiras maiores. Não veio cavalo da morte em meia-noite, nem horário algum, não aconteceu nada do que eles profetizaram, porque são mentirosos. Então bota tudo nesse pacote, esses mentirosos que vivem mentindo no dia do arrebatamento, troca de 2000 para 2005, 2010, 2020, 2022, agora é 2022, porque cada cenário que vai arrochando para o final do tempo, uma crise política, uma crise global, uma crise de mundo, eles começam a dizer a data. Então fuja dessa gente, porque dia e hora ninguém sabe. Foi Cristo que falou, vocês querem seguir homens ou a Deus? Ah, mas me lembrei, o Júlio César se compara a Deus em vários vídeos. Já é mais de 5 vezes que eu vi esse cara. Primeiro os pregos furados da mão dele furou. Depois a saudação que ele vinha do céu. Então ele vem do céu é Jesus. Agora o voto da barba, como Paulo, os votos de deserto. Depois, agora na saída da cadeia, se comparou a Cristo fazendo uma campanha no deserto, só que ele foi para a cadeia. Então tá certo. Vocês, depois lá nos cultos dele, que se compara com Jesus toda hora, então vocês têm que seguir ele mesmo, porque isso é um Jesus na terra.
É os Jesus de vocês aí, os JC de vocês. Meus irmãos, faça-me o favor, vê se eu tô na esquina. Acorda pra vida e segue gente séria. Eu falo o que você não gosta de ouvir, é por isso que você me detesta. Mas me detestando ou não, eu vou continuar falando o que Deus me manda falar. Vocês que me ouvem todo mundo, nos 5 continentes, além dos mares, dos oceanos, vocês que me ouvem aqui nos estados da Federação Brasileira, vocês que estão no estado do Rio Grande do Sul, vocês têm que ouvir a verdade. É tempo do fim, não é tempo de passar panos quentes, não é tempo de ser mimado. Chega de crente mimado, crente porcelana, crente cheio de tequezinho, dá um teco, ele estrala, quebra. Pelo amor de Deus, sai da prateleira, seja um crente verdadeiro, seja um vaso de honra, deixa de ser esse crente doente, esse crente que corre atrás de revelação, de profecia, mas que não obedece, que não se submete, que não se compromete, que não obedece à palavra de Deus, que não se regenera, que não se humilha, arrogante, soberbo, desobediente, insubmisso. Deixa dessa vida, rapaz, acorda pra vida. Você esqueceu o que é evangelho? Você esqueceu o que é evangelho, meu irmão? Minha irmã? Você esqueceu? As pessoas estão te enganando tão facilmente. Essas pessoas aí pregaram para você há 30 anos atrás uma coisa, hoje pregam outra, e você está aceitando de bom grado. Você não se pergunta o que está de errado com essas pessoas? Você não se fraga do que Jesus falou? Não se flagra disso, não? Você não pensa, não analisa, você não examina nada, meus irmãos? Pelo amor de Deus, eu podia ler, mas estou parando por aqui, estão 40 minutos. Fique em Cristo, hein? Só nele. Eu quero os comentários aqui. Só nele, jamais... E não vem dizer assim, então sobrou quem? É óbvio que todos que estão errados, eu não vou dizer que estão certos. Sobra os que é para sobrar na peneira. Mas todos os pastores, eu citei todos os canalhas roubadores da igreja de Cristo na atualidade. Aqui do Brasil, depois vai para a América, lá é assim, ó. Dos que fogem daqui para lá, os que vêm de lá para cá, é um rolo. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, está entupido de comunidades envolvidas com a droga, com o sexo explícito, com a imoralidade, com a roubalheira, com o descomprometimento de um evangelho verdadeiro, pregando um ecumenismo exacerbado, unindo as igrejas em uma só, deturpando com a essência do verdadeiro evangelho. Por quê? Porque nessas igrejas não dá para falar mais nada. Tudo é ofensa. Eles se tornaram aqueles do politicamente correto. Aqueles que tudo que você fizer de bom em defesa da família, ou da ordem, ou do progresso de uma nação, de uma igreja, você é considerado talhado como alguém que está contra os princípios que eles pregam, verdade, mas que na verdade é um sistema esquerdista e diabólico da última hora. Vocês estão entendendo? Então, fique em Cristo. Nele jamais seremos enganados ou confundidos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.